Boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia, este dia 23 de novembro de 2021, desses pregões que ajudam a desmontar aquela tese de que a inflação brasileira não é uma exclusividade. A inflação em si não é uma exclusividade. Você aí que está por dentro do ritmo mundial da economia sabe que todos os países estão contando com alta no custo de vida. Mas sabe também, se está bem informado, que não dá para com isso justificar a inflação brasileira na altura dos 10% ao ano. Antes de explicar por que o pregão ajuda a desmontar essa tese, vamos falar qual foi o resultado final do pregão. O Ibovespa com uma alta no fim do dia importante de 1,5%, enquanto o dólar, demonstrando que os riscos seguem por aí, o dólar fechou em alta de 0,27%, foi aos R$ 5,61. O Ibovespa com uma alta, com uma foto de fim de dia que não condiz com o que foi o filme. O índice abriu em alta, chegou a cair, depois ficou ali no fio da navalha, sustentado por exportadoras. Depois, no fim da tarde, embalou com notícias vindas de Brasília. O dólar, por sua vez, que subia até pouco antes ali das 4 da tarde, mais de 1%, perdeu força sob o mesmo efeito. Lá de Brasília veio a notícia de que o Senado, na figura do seu relator da PEC dos precatórios, o senador Fernando Bezerra, o Senado preparou ali algumas mudanças no texto aprovado na Câmara, 7 mudanças, você pode ver em detalhes no valorinvest.com. O que interessa ao mercado, o que interessou ao mercado é que nessas mudanças o gasto que já foi definido ali na Câmara não aumentou, ou seja, poderia ficar pior a questão do que vai ficar. O teto de gastos vai ser, se assim seguir a PEC dos precatórios, derrubado para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 sem cortar gasto algum, pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas não só não aumentaram os gastos no texto que está sendo alinhavado no Senado, como algumas amarras aos gastos do governo parece que estão sendo desenhadas. Dentre elas estaria a exigência de o espaço cavado fiscalmente pela PEC obrigatoriamente ser usado com políticas de combate à pobreza, ou seja, aumentar salário de servidor, algo que fica para sempre. O Senado não está muito afins, ao que parece, e por enquanto com isso teve uma melhora sensível nos prêmios de risco no Brasil. A curva de juros deu seu recado, estava de ponta a ponta para cima, fechou para baixo de ponta a ponta. A curva construída pela taxa do DI, né, desde o curto ao longo prazo. Por que esse resultado explica que a inflação brasileira, como sabe-se bem, né, lá no Planalto, mas na retórica, no gogó, diz que não sabe, o presidente Jair Bolsonaro, a inflação brasileira é coisa muito nossa, coisa muito atrelada ao risco fiscal. Sim, é verdade, com a vacinação caminhando no mundo todo, a economia mundial está sendo reaberta, tem uma pressão natural inflacionária agindo sobre todas as economias. Afinal de contas, com a vida retomando alguma normalidade, e que bom, o consumo de produtos está crescendo numa velocidade mais rápida do que a recomposição da oferta desses produtos. Isso é fórmula certa para a inflação subir. Mas aqui no Brasil não tem a mesma inflação só que lá fora. Tem essa inflação também, mas tem essa inflação movida pelo risco fiscal, que faz o prêmio de risco subir, ou seja, o dólar subir, ou seja, a inflação subir, ou seja, os juros subirem e o crescimento ser achatado. Diferentemente dos outros países, onde a inflação sim é mais alta do que a média histórica, mas nem de perto nessa altura de 10%, e o crescimento dos outros países
ao contrário do brasileiro, segue projetado em boas taxas para 2022. Resumo da ópera. A inflação brasileira ceder pode até depender de juros subindo, afinal de contas precisa equiparar ao nível de risco, mas ajudaria se o nível de risco seguisse caindo com a ajuda do governo. Não dá para depositar tudo e tão somente na política desenvolvida para controlar a inflação pelo Banco Central. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, que dias de redução de risco venham se somando, é difícil, né, imaginar que isso vai acontecer com eleições duras que teremos pela frente. Mas vamos torcer, né? Só resta torcer. Grande abraço, até a próxima e tchau.